tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de João, capítulo 8, verso 28. Então Jesus preveniu-os: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo proferido estas palavras, muitos crerão nele. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhe asseveraram: nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem. É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Amém, irmão? Podeis sentar. Um texto claro, esclarecedor, brilhante. Um texto realmente fantástico, esse texto. Aí, esse debate de pessoas convictas, dizendo: nós temos por pai Abraão, temos um pai que é Deus, mas aquele que é a verdade, aquele que quando fala não se engana, disse: não, vocês não são filhos de Abraão. O pai de vocês não é Deus, é o diabo. Imagina a que ponto um ser humano pode estar convicto em autossugestões e completamente errado. Ou Jesus teria se enganado quando disse para os judeus: o pai de vocês é o diabo. Não é essa a pregação não, mas o pai desses judeus que você conhece é o diabo, tá, meu irmão? Os pastores cegos e burros, jumentos, eles dizem: Israel é o povo santo, é o povo escolhido. Eu escutei um falando: esse povo já nasce com a salvação, já nasce predestinado ao céu. Ai, meu Pai, haja graça. Não, o nosso Senhor Jesus disse que eles têm por pai o diabo. Eles quem? Ele explica aqui, ó. Quer ver uma coisa? Verso 45, mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Ou seja, o judeu que não quer crer em Jesus,
depois de ter ouvido quem é Jesus, eles têm por pai o diabo, eles não são descendência de Abraão, porque Paulo diz que a descendência de Abraão não é carnal, é espiritual, nem todo aquele que é de Israel é verdadeiramente um israelita, ou seja, não é descendência carnal, porque até mesmo Raabe, a meretriz, não tinha nada a ver com Israel e vai cair na genealogia de Jesus Cristo. No DNA de Jesus tem a sequência do DNA de uma ex-meretriz, porque Deus não procura descendências carnais, mas espirituais. Adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que Jesus disse à samaritana, são esses que eu estou procurando. Aqui nesse brilhante, fantástico texto, tem duas passagens que é o que me moveu a ele. É do verso 32 que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No verso 36 diz: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Irmão, muitas pessoas não têm valorizado o que é cristianismo. Obviamente está generalizando, tudo bem, mas pessoas que têm estado em contato com essa palavra, que quando lê, recebe o toque do Espírito que diz, verdadeiramente esta é a palavra de Deus. Todo mundo que já leu a Bíblia se fascinou com ela. Todo mundo que já leu a Bíblia com um coração sincero, não, deixa eu ver o que esse livro diz. Todos que já leram a Bíblia com coração sincero já viram que essas histórias são realmente fenomenais, que só poderiam ser produzidas pelo braço poderoso de Deus. Isso aí não tem como. A Bíblia é apaixonante por causa dessa testificação do Espírito. Você lê o mesmo Evangelho 500 vezes e nunca você diz assim, não, eu já li isso. Por mais que você já conheça o texto. João 8,32. Conhecereis, eu já conheço. Não, mas você quer completar a leitura do João 8,32. João 3,16, quando você está lendo a Bíblia, que chega em João 3,16, você pula ele? Não, você lê ele de novo. Não importa que você já tenha decorado, você lê de novo, porque é a palavra de Deus, ela é o tempo todo uma novidade para a tua alma, é impressionante. Não é uma novidade para o teu cérebro, mas é para o teu sentimento. É algo fantástico esse livro. Esse livro é deslumbrante. Então, esses textos aqui, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus é a verdade, é o conhecimento da verdade que gera a libertação. Mas Jesus liberta todo mundo. Hoje você olha para o mundo e vê, o mundo está caminhando, sei lá, está indo rumo aos 8 bilhões de pessoas. Eu vi uma pesquisa aí que dizia que daqui a não sei quantos poucos anos, há 40 anos, eu pensei, ainda bem que não tem esse tempo todo, há 40 anos nós seríamos 10 bilhões de pessoas em 40 anos. E eles já estão preocupados com o planeta, né? Como é que chama esse negócio? A sustentabilidade do planeta e como que vai se produzir alimento para tanta gente. Se hoje, né, já tem tanta gente morrendo de fome, imagina o país com 10 bilhões se continuar do jeitinho que está hoje. Alguma coisa realmente vai ter que mudar, porque já temos pessoas hoje morrendo de fome. Se topar 10 bilhões, somos 7 alguma coisa, se topar 10 bilhões de habitantes, do jeito que está, você vai começar a encontrar pessoas mortas no meio da rua, por falta de alimento. Aqui dentro da cidade, no centro da cidade, nas grandes capitais, realmente há uma preocupação dos governos e há uma preocupação cabível. Porém, eu creio que Deus vai sempre sustentar o povo.
eu creio que Deus vai sempre trazer uma jogada que ninguém tinha imaginado, e os projetos dele vão se cumprir. Porém, não quer dizer que não vai ficar gente morrendo de fome, gente caindo por doença, gente caindo pelas fatalidades. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Jesus falou assim, os pobres vocês sempre os terão convosco, e pode fazer bem a eles quando quiser. Quando a mulher derrama um vaso de alabastro lá, quebra nos pés dele, enxuga com o cabelo, e Judas reclama, né? Que isso, podia se vender isso aí, ter feito isso, aquilo outro. Aí João diz assim, ele não estava preocupado com os pobres, é porque ele era mercenário, ele roubava da bolsa de Jesus. Foi um dos primeiros trombadinhas da era cristã. Roubava da bolsa lá, das ofertas, foi um dos primeiros tesoureiros de ladrão. Mateus se converte, né? Restitui, mas Judas entra pelo caminho. Mateus saiu do caminho, Judas entrou. Opa, uma porta aberta. Mateus não vai entrar mais não? Não vou mais não. Então tá, obrigado. Aí Judas entrou, foi embora. Então, Jesus diz, os pobres vocês vão sempre tê-los convosco. Ou seja, irmão, até que o milênio seja implantado, vão haver pobres, vão haver pessoas necessitadas, vão haver pessoas em condições de miséria. Eu fico olhando para esses camaradas, né? O Zuckerberg do Facebook, o da Microsoft, como é que chama o camarada da Microsoft? Bill Gates. Essas pessoas têm muito dinheiro. Caramba, não tem a dignidadezinha de chegar e dizer assim, traz meu helicóptero aí, traz meu jatinho aí, liga para o governo lá da África, que eu vou dar uma olhada lá. Que isso, fazer uma coisa simples lá, mandar as máquinas baixarem, fazer uma plantação, isso não custa nada. Fazer uma baita de uma plantação na África para alimentar milhares de pessoas numa região, seria o dia de... um dia de venda do Bill Gates, dos seus produtos, não dá nem um dia, faça-me o favor. Aquele homem, quando ele acorda, ele pensa em alguma coisa, vira milhões, porque tudo dependia-se dos softs, e agora até diminuiu muito, né? Mas eles continuam faturando seus bilhões, irmão. É impressionante, baixa um pouquinho, é impressionante como se consegue ganhar dinheiro nessa era da informática. É impressionante. Mas eles não fazem nada, não tem nenhum interesse. Eu fico abismado com isso. Aonde o camarada vai botar aquele dinheiro todo? O Bill Gates, ele tem tanto dinheiro que o governo do Bush chegou e falou assim, olha, tu tem dinheiro demais, nós precisamos de bloquear o teu dinheiro. Porque você, nós estamos vendo, você é um cidadão comum, você é uma pessoa de bem, mas os teus descendentes, quando tu morrer, se eles não forem pessoas de bem, com todo esse dinheiro, eles explodem a nação. Se eles se transformarem em terroristas, eles explodem a nação, eles acabam com tudo, com todo esse recurso financeiro. Não está certo? Está certo, acaba mesmo. É dinheiro demais. Os Estados Unidos falam assim, nós vamos ter que bloquear teu dinheiro, está aqui, ó, esses bilhõezinhos aqui, tu pode ficar, mas esses daqui está tudo bloqueado. Se você precisar mexer nesse aqui, você entra em contato com a gente, você faz a carta de justificativa e a gente libera o teu dinheiro, vê a tua causa e libera, vai ser assim, mas daqui para cá está bloqueado, está rendendo, tá? Você decide o que tu vai fazer com ele, mas tirar ele da conta bancária, você não vai poder tirar sem uma autorização do Estado. E assim foi feito com o dinheirinho do Bill Gates, né? Aquela mixaria. Misericórdia, como pode um ser humano juntar tanto dinheiro? Uma coisa impressionante. Mas como pode, depois de juntar tanto dinheiro, não se comover em fazer nada por ninguém? Não compra um equipamento para um hospital, não compra, não manda fazer próteses para socorrer quem está precisando aí de uma cadeira de roda, um camarada que está tetraplégico, ele custear umas cadeiras dessa equipe boa aí, nessas que o camarada mexe assim na mão, ela vai para a esquerda, vai para a direita. O que custa aquilo para eles? O ser humano é egoísta, tem uma natureza egoísta realmente fora do comum. Tem gente no país do camarada,
aparecendo nas televisões, pedindo doação disso, daquilo outro. Eles não estão nem aí. Deixa os pobres ajudar os pobres. Mas para dar dinheiro para a maçonaria, para as grandes organizações, onde eles aparecem destacados e são chamados de doutor, isso eles fazem o tempo todo. Bom, é mais uma espada para eles, deixa quieto. Mas Jesus diz assim, irmão: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou só dizer uma coisa para você, meu irmão. Não pense que é fácil você chegar e sentar num banco de igreja. Até você conseguir sentar aí, meu irmão, houve muita guerra no campo espiritual, houve muita luta, houve muita batalha. Quando o Espírito de Deus te deu o toque para você se envolver, pegar o caminho das coisas espirituais, o caminho das coisas de Deus, houve batalhas, demônios se levantaram de tudo que foi jeito. Não foi de graça a tua estadia num banco de igreja. Estou falando desde outros tempos antigos que você esteve em igrejas. Eu estive em igreja, nada foi à toa. Houve uma guerra, houve uma batalha. E você chegou na igreja e ouviu a palavra e reconheceu e aceitou e começou a trilhar e passou a professar a Bíblia como sendo verdadeiramente a palavra de Deus, a credibilizar realmente Jesus Cristo como sacrifício vivo, santo e agradável pela tua vida. Isso que você passou a fazer, houve um custo imenso. Pessoas sentam dentro das igrejas e não valorizam toda esta grande obra, toda esta grande guerra, essa batalha espiritual que ocorreu no universo e na terra em prol da sua própria vida. Porque acha que as coisas são normais, são naturais. Não, meu irmão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus olhou para você e quis te libertar. Mas e os outros? Eu estou falando de você, porque ele diz assim, olha, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Ele se compadeceu de você, se compadeceu de mim, e isso tem que bastar para mim e para você. Deus não discrimina ninguém, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, por que ele deixou você se salvar e deixou a mim se salvar e deixou outros milhares se perderem? O critério é dele, ele que sabe a quem vai estender a mão e a quem ele não vai estender a mão. Mas entenda que se você foi liberto, houve uma obra de Jesus Cristo em prol da sua vida. E tente entender o caminho pelo qual Deus te alcançou, meu irmão. Jesus pregou para você? Jesus nunca pregou para você, Jesus não pregou para ninguém aqui, Jesus não pregou para mim, não pregou para você. Quando Deus quis que nós fôssemos já conhecê-lo, e ele cercou o nosso caminho, nos guiou para onde? Para uma igreja. Aí a pessoa diz assim, eu fui liberto por Jesus. No meio da rua, você foi liberto por Jesus através de um ministério, através de uma igreja. Muita gente bate no peito, achando, não, quem me libertou foi Jesus. Mentira! Porque ele disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E Jesus não é sacerdote. Jesus não é sacerdote. Ele não tem contato contigo. A Bíblia diz que Jesus é o eterno sumo sacerdote. Porque ele disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Antes, Jesus vem, o Pai está lá. O Pai tinha contato com alguém? Não. O Pai cria Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Então esse Jesus tem contato. E ele diz aqui no texto que nós lemos, né? O que eu faço, não faço pela minha própria vontade, mas o Pai que me enviou, eu realizo a vontade do meu Pai. Mas eu não vim ao mundo pela minha própria vontade. Eu vim ao mundo porque o Pai me enviou. Então é o Pai, Jesus, nós. Você tem contato com o Pai? Nunca teve. Você nunca teve contato com o Pai. O teu contato foi sempre com Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Vem Jesus e diz, como o Pai me enviou, eu envio vocês. O que ele fez conosco? Jesus agora está na posição de Deus. Ele é o
passa a ser, depois da consumação da sua obra, ele atinge a posição de o eterno sumo sacerdote, e se ele é o sumo sacerdote, ele não tem contato com as pessoas, ele tem que eleger um sacerdote. É o sumo sacerdote, delega poder aos sacerdotes, e os sacerdotes ministram entre o povo. É assim que funciona. Jesus não sai ministrando entre o povo, ele delega poderes, ele é o eterno sumo sacerdote, e ele elege sacerdotes e tem o povo. E do povo é que ele tira os seus sacerdotes. Sempre foi assim, desde que Jesus pisou na terra. Foi o que ele instituiu. Muita gente hoje chega, não, foi Jesus que me libertou. Foi Jesus que te libertou? Nada, foi algum pastor. Foi Jesus não, foi algum pastor que recebeu o poder delegado por Deus. Ele falou assim, eis que eu vos dou poder, deu poder a ele, poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do diabo, nada vos causará dano algum. Ide de 2 em 2, libertai os endemoniados, curai os enfermos, expulsai o demônio, de graça vocês estão recebendo, de graça vocês dão. E aparecem uns palhaços, uns verdadeiros retardados, que não sabem o que dizem, não sabem o que falam, não sabem o que ouvem. Eu alcancei, a graça foi por Jesus. Mentira, tu entrou numa igreja, e lá na igreja não estava Jesus pregando, não, estava um homem com poder para te libertar, um homem que pagou o preço para ter fé de encarar o diabo em prol da tua vida. Não, eu sirvo a Deus, não serve Deus nenhum, tu serve ao sacerdote, e o sacerdote apresenta a tua oferta, o teu serviço ao sumo sacerdote. É a regra. Tem muita gente iludida, meu irmão, tem muita gente enganada. Tem uma frase que eu costumo soltar ela de vez em quando, em um e outro canto, eu digo o seguinte, olha, quando eu falo alguma coisa, não é para ser questionado, é para ser aprendido. O que eu falo não está em pauta de debate, não é para ninguém questionar. Eu não falo coisas para as pessoas debaterem, eu falo coisas para elas aprenderem. Uma vez, lá num dos grupos, não, pastor, porque você disse assim, 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 mas Jesus falou isso e isso. Aí eu entrei e rasguei, né, irmão? Rasguei como se rasga seda. Olha assim, é que eu não estou entrando em detalhe, porque ó, tem isso, isso, isso e isso. Ah, pastor, é mesmo, mas só que eu não tenho que te dar explicação. Eu sou o sacerdote, eu sou o pastor, eu sou o homem, tu é ovelha, tu é animal, acata o que eu falo. Acata. Eu não estou aqui para dar explicação. Deus, quando me dá uma ordem, não me dá explicação, meu irmão. Eu vou e faço. Não tem que eu questionar, será que Deus errou? De igual maneira, para você eu sou Deus, meu irmão. Para você eu sou Deus, meu irmão. Cai na real. Eu estou numa posição que é assim que as coisas funcionam. Muita gente não valoriza a sua libertação. Está pensando que é fácil. Não, eu estou nessa igreja, eu vou para outra. Eu quero ver ir para outra. Eu quero ver ir para outra e sentir o que sente aqui dentro. Eu quero ver. Vai lá e volta depois dizendo, não, eu senti Deus. Vai lá que eu fecho as portas aqui. Vai lá. Muita gente não está valorizando a sua libertação porque não sabe o quanto é difícil ser liberto. Todo o processo que Deus realizou para alcançar a libertação de uma alma. A libertação de uma alma, meu irmão, tem preço altíssimo. Começa com o sacrifício de Jesus Cristo. E depois tudo que Jesus é obrigado a fazer para conseguir levantar libertadores à semelhança dele. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Você está pensando que é fácil gerar filhos? Olha a simbologia lá de Gênesis. Vira para Eva, a mãe de todos, e diz assim, com dor tu terás filhos. É difícil ter filho. É muito difícil. Não é brincadeira não. Gerar filhos é coisa muito difícil. A tua libertação tem um alto preço, meu irmão. Eu particularmente conheço gente de tudo que é canudo de faculdade,
de tudo que é jeito, gente que é advogado, gente que é estudado, letrado, gente que tem vários cursos, e quando tu vai ver, o camarada, qual é a tua religião? Sou católico. Camarada super inteligente, juízes se declarando católico, supostamente inteligente, cheio de informações, médicos se achando sábios e são espíritas, adeptos do espiritismo kardecista, adeptos do espiritismo científico, porque o nome científico atrai os tontos, né? Todo mundo acha que aquilo que tem nome científico é brilhante. Irmão, brilhante é aquilo que tem nome espiritual. Isso aqui é brilhante. Isso é o top são as coisas espirituais. A ciência está abaixo dos meus pés, eu sou superior a qualquer ciência. Ah, pastor, tu entende de veia, entende de artéria, entende de pulmão, entende de coração, eu não preciso entender nada disso, porque se eu disser a enfermidade sai, ela sai. Não preciso entender disso, meu irmão. A ciência é gloriosa para quem precisa dela, eu não preciso da ciência. Ah, pastor, tu toma uma aspirina, toma um comprimido, eu tomo, porque já tenho conhecimento da existência daquilo na natureza, mas se aquilo não fosse inventado, Deus diria assim, vai ali no vale, pega a folha tal e morde ela, e pronto, tu está curada. Não foi isso que foi feito não com as águas amargas? Por que o Eliseu fez flutuar um ferro? Que ciência ele usou? Nós temos uma ciência chamada poder de Deus, meu irmão. Cai na real, meu irmão. Maravilha é a ciência, mas eu não preciso dela, não estou sujeito a ela. Quando ela falha, o poder do meu Deus não falha. Não tem essa, é assim mesmo, com todas as letras. Se eu precisar de alguma coisa e a ciência tiver ao meu alcance, eu uso ela. Se eu quiser usar. Se ela não me servir, o poder do meu Deus está sempre à disposição. Tem gente que não valoriza, não sabe o que é uma libertação. Tu veio do catolicismo, veio do espiritismo, tu adorou o Jorge, tu reverenciava o Jorge, reverenciava a Maria Aparecida, não sei das quantas, a padroeira do Brasil. Tu não tinha lá os símbolozinhos dentro da tua casa, tu não era um escravo. Tu não era um camarada que se achava inteligente, mas não se curvava diante de um bonequinho de gesso confeccionado por mãos humanas, porque padres canalhas diziam que aquilo foi tirado de um rio, que fez um milagre, que sangrou. Ora, você era um ser tão inteligente e era um escravo. Quem te libertou? Jesus, através de um pregador, porque Jesus nunca pregou para você. Porque ele não vai pregar para ninguém, ele é o sumo sacerdote, ele delega poder aos sacerdotes. Ele não vai pregar para você. Quando tu te desviares, quando tu sair daqui, que tu disser assim, não, eu servi era Jesus, vai ter uma espada que vai atravessar o teu peito e vai te deixar rastejando como um animal, porque aqui você não foi liberto por Jesus, aqui você foi liberto por mim. Ele me disse, eu te dou poder para libertar aqueles que eu vou levar. Quem te libertou fui eu paguei preço para que essa palavra saísse dos meus lábios. Te enxerga, seja real, viva uma vida com Deus real, não fica com essas fábulas não, que nem os palhaços, os otários que tem por aí. Não, eu sirvo a Jesus, tu não serve Jesus nenhum. Não existe, ninguém serve Jesus. Oferta tem que vir na mão do sacerdote. Procura, irmão, entender a realidade. Tem advogados, juristas, médicos, batendo no peito e dizendo, eu sou católico. Valoriza a tua vida que tu foi liberto. Você, um ninguém, que nem eu, que tem um 2º grau de colégio público, não fiz faculdade, não fiz grandes cursos. Se eu quisesse prestar concurso para uma faculdade, provavelmente eu nem passaria. Nem passaria.
não tinha toda essa gama de conhecimento, essa inteligência toda supostamente trazida pelos estudos, e no entanto, olha onde eu estou, olha onde você está, e olha onde estão os médicos, olha onde estão os juristas, olha onde estão os coronéis da PM, os majores e os brigadeiros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eles são capazes, eles são escravos do espiritual, porque Jesus aponta para quem Ele quer libertar. Valoriza a tua libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade. A verdade, não esquece que tu não conheceu a verdade pelos lábios de Jesus, tu conheceu a verdade pelos lábios de um pregador. Não esquece disso. Não desvaloriza aquilo que Deus valorizou e naquilo no qual Deus investiu. Não esquece disso. Segue as regras direitinho, bonitinhas. Como o Pai que vive, verso 50, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o verso 57 que eu acabei lendo aí. João, tem mais, né? No capítulo 6, João 6,57. O vento bateu aqui, eu deixei, meus olhos foram atraídos. Atenta para isso aí, depois vai ler direitinho, irmão. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Você não tinha nem noção do que era a causa de Jesus até alguém aparecer pregando. Muitos tinham Bíblia na mão, mas não conseguiam entender nada. Quantos adoraram os Exus? Quantos serviram no homossexualismo, nas possessões demoníacas? Quantos até tinham medo de Exu, dos caboclos, dos guias, do tranca-rua, da Maria Mulambo, da Maria Padilha? Quantos tinham medo de macumba? Quantos eram apavorados e acham que o meu vizinho está fazendo macumba para mim? É mesmo? Manda fazer para mim. Quantos eram apavorados? Quantos respeitavam a Virgem Maria? Hoje eu cuspo na cara da Virgem Maria. Tu cospe também? Se tu não cospe, tu não foi liberto, tu não sabe o que é a verdade. Não existe Virgem Maria não, meu irmão. O que existe foi Maria, mãe de Jesus, e nunca foi santa, nem nunca será. Nunca foi, nem nunca será. Os ofendidos que se lixem. Você foi chamado para viver, pregar, andar na verdade. Você foi liberto disso, mas de onde você foi liberto, milhares estão lá, a caminho do inferno. Tem alguém aqui que crê em salvação de católico? Se tu crê em salvação de católico, tu serás tão salvo quanto eles. Sabe? E quantos foram libertos de coisas piores? Porque ser liberto de um catolicismo, isso é fácil. Muitos viram manifestações demoníacas terríveis, mas ser liberto das manifestações demoníacas também é fácil. Agora, ser liberto de universal, daquele engodo, daquele engano, aquilo ali é uma das libertações mais difíceis que Jesus realiza. Ser liberto das igrejas que se corromperam, caindo no pacto com as políticas e com a maçonaria, isso foi algo muito glorioso. Jesus olhou para você, meu irmão, e disse: vou te libertar. Você tem valorizado essa libertação mesmo? E tem mais, tem uns que Jesus não liberta, deixa para lá. Vai entender. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Os critérios são dele, as regras são dele. Ele não vai dar satisfação a mim, a você. Eu vou apenas agradecer, glorificar, bendizer, me humilhar, porque ele teve compaixão de mim. A mim ele me libertou. Os meus parentes estão todos a caminho do inferno, mas eu sou salvo. Eu ponho a vida à prova, eu estou de pé. Eu tenho unção, eu tenho graça, eu tenho autoridade. Enquanto eles precisam estar passeando nas clínicas e nos leitos de hospitais, eu estou esbanjando saúde, porque o meu Deus me sustenta.
Enquanto eles estão vendendo o almoço para pagar a janta, estão matando cachorro a grito, são escravos dos seus trabalhos. Eu não, meu irmão, eu não tenho escravidão nenhuma. O que eu faço, faço com um prazer inigualável e não faço por dinheiro. O meu trabalho não me ocupa o pensamento com dinheiro. Eu não estou preocupado como vai ser o final do mês. Não tenho preocupação com as minhas contas. Libertação, meu irmão, valoriza, é coisa gloriosa. Tem pessoas que participaram de Universal durante 20 anos, 30 anos. Já ouvi de pessoas que frequentaram o Universal 40 anos, praticamente desde a fundação daquela praga, daquela desgraça. Mas você foi liberto? Por que Deus olhou para você? No meio de milhares, Ele olhou você, eu vou te trazer, vou fazer com que alguém traga a minha palavra até você e providenciou isso. Você tem valorizado? Trata de valorizar, irmão. Trata de valorizar. A libertação não é um negócio muito simples. Houve todo um trabalho, um complexo. E para Jesus te libertar, irmão, não pensa que foi, eu vou contar com aquele meu servo, com aquele, vou fazer uma correntinha até chegar naquele que eu quero libertar. Você está brincando que Jesus achou pessoas facilmente para chegar a palavra até você? Jesus teve que achar pessoas de muita coragem, e isso é muito raro. Muita fibra, muita disposição, muita valentia, muita ousadia. Ou seja, se tu pensavas que para a palavra chegar até você, Jesus poderia encontrar um montão, tu está muito enganado. Ele teve que traçar anos de trabalho para chegar até você. Porque ele olhava para uma suposta igreja de milhares de pessoas e ele sabia que nem podia dar o grito dos covardes voltar, que ia ficar tudo vazio. Para a palavra chegar até você, Jesus trabalhou muito, irmão. Jesus trabalhou muito, profunda e poderosamente, muito. Valoriza a tua libertação. Porque tem pessoas que Jesus liberta, mas não valorizam. Eu conheci aqui na rua Piragipe uma senhora chamada Dona Nilda, 60 anos de candomblé, mãe de santo, 60 anos de candomblé, é falecida já, 60 anos de candomblé tinha ela. Todo mundo que olhasse para aquela mulher, enganando os outros com a sua macumba, com a sua umbanda, com a sua quimbanda, com o seu candomblé, enganando porque chega uma hora que o pai de santo sabe que ele já está enganando. No princípio ele está ali iludido, mas depois não tem ilusão, ele já sabe que a coisa é falsa, ele já sabe com o que ele está lidando. 60 anos de candomblé. E quando ninguém acreditava, de repente, Dona Nilda está indo na igreja. Como é que é? Não, isso eu quero ver de perto. Sério? Primeira oportunidade que eu passei pela senhora, eu falei, verdade, a senhora está indo na igreja? Tô, meu filho. Larguei aquelas coisas, meu negócio agora é Jesus. Eu falei, amém. Tem gente que Jesus quer libertar, mas não aceita a libertação. Aí a Dona Nilda, com sua família, com mais alguns, todo mundo largou o candomblé. Aí foram ser ladrões lá na cantina da Nova Vida. Ser ladrão mesmo. O que entrava, o que era vendido, roubavam. Para você ver que tem até aqueles que Jesus quer libertar, mas eles não aceitam, não compreendem a profundidade das suas libertações. Mesmo trilhando ali na presença de Jesus, ainda assim conseguem ir para o inferno, não conseguem se libertar das misérias, mazelas do seu coração, do seu mau caráter, da sua indignidade, da sua falta de honra. E isso é o retrato de muita gente, até aqui dentro do ministério, várias pessoas já passaram, e sabe-se lá se Deus vai dizer que ainda tem gente aqui dentro assim.
Pessoas que são libertas, recebem o caminho, tu está liberta, vem cá, o diabo não vai te tocar, fica aqui na minha casa. Aí ela vai e rouba aqui na casa do Senhor. Conheci várias pessoas na igreja Palavra Viva, onde eu fui. Estive lá quase 5 anos como auxiliar na Palavra Viva, na Praça da Bandeira, Barão de Ubá 182, não existe mais, fechou, porque o pastor achava que tinha que viver da obra. Irmão, quando você achar que tem que viver dessa obra, entende que você não tem chamado, você não tem nada. Quando você achar que tem que morrer pela obra, aí você tem tudo. Jesus chama pessoas para morrerem pela obra, não para viver da obra. Esse é o chamado, morrer pela obra. Aí tinha lá uma cantina, todo dia tinha cantina na igreja, e o dinheiro da cantina nunca aparecia. Quando eu falei, tem que cobrar. Não, mas sabe como é? A gente vai criar um problema familiar, porque a mulher da cantina era irmã do pastor. Eu falei, se tu quiser eu cobro, mas tem que cobrar, cadê o dinheiro? Tem que haver uma explicação. As pessoas doavam coisas para a cantina e tinham recurso, a igreja com pouco recurso financeiro, e ninguém sabe cadê o dinheiro. Não, eu vou falar com ela. Chegou no outro culto, falou com a sua irmã? Não, falei, ela falou que não está dando dinheiro nenhum, que ela põe até do dela. Eu falei, não, negativo. Isso tem que ser ajustado. Chamei o tesoureiro, vem cá, ó. Se não resolver isso, nós não vamos ter Deus. Tem coisa errada aí. Se ela põe do dela, queremos saber quanto ela põe do dela, queremos saber todos os detalhes. Ah, não, então eu vou largar a cantina, não quero mais saber disso não. Perfeitamente, larga. No final do mês, com nova administração na cantina, dava para pagar o aluguel caríssimo da Praça da Bandeira e ainda sobrava dinheiro. Tem gente que é assim, meu irmão, por isso que Jesus, alguns, ele já sabe que é um lixo, que é uma podridão, ele prefere deixar morrer lá no espiritismo, morrer no catolicismo e não trazer certos lixos para dentro do seu santuário. São ladrões mesmo diante do Espírito Santo, diante de Deus, da palavra, diante do sacerdócio, são ladrões. Por isso que tem que morrer. Hoje está todo mundo desviado, tanto do candomblé, quanto desses da igreja, dos amigos, dos parentes do pastor, está todo mundo desviado. Bem feito, o lugar de ladrão é no inferno. Pessoas que não têm o mínimo de dignidade nem de roubar uma coisa da igreja, onde supostamente ele está dizendo que reina o nome de Deus, que julgará todas as coisas. Nem ali eles não têm dignidade, malditos sejam. Tua libertação, meu irmão, teve preço alto. Muitos vieram para cá depois de eu já ser o sustentador das algemas e da cadeia. Foi por isso Jesus planejou que só podia te resgatar depois que eu me rendesse às algemas. Tem preço a tua libertação, não é assim não. Quando depois da cadeia que eu cheguei aqui, muitos entraram nesse lugar e disseram assim, pastor, eu nem te conhecia, mas só pelo fato de você ter sido preso, eu vou sentar aqui nesse ministério para ver o que é. Qual é o mistério? Porque se tu foi preso, tu deve falar a verdade. Falei, senta aí. E ele descobriu que eu falava muito mais verdade do que as meia dúzia de coisas que tinham me acusado. Tu está pensando que para eu falar o que falo, pregar o que prego, dizer canalhas, mercenários, ladrões, tu está pensando que se é assim, chegar aqui e falar? Para que essa unção estivesse em mim, essa coragem, essa disposição, um preço foi pago e esse preço foi preciso para a tua alma ser resgatada. Valoriza a tua libertação. Eu vou te dizer uma coisa, o céu é maravilhoso e real, mas o inferno é terrível e real. Tudo é real, céu e inferno, porque aquele que nos ensinou sobre o céu também não deixou de falar sobre o inferno. Então, meu irmão, não tem essa de histórias brá, brá, brá. Valoriza a tua libertação. Quer ser um vencedor? Fala como diz Provérbios, faz como diz Provérbios.
Já que tu tem 2 ouvidos e uma boca, diz Provérbios, até o tolo se passa por sábio quando se cala. Ó, irmão, boca fechada e trilha o caminho com Jesus. Ele deu a direção, tu trilha. Você não está em condições de argumentar nada com ninguém. O que eu falo aqui, já tentaram argumentar comigo. Teve umas 3 ou 4 vezes que alguém novo entrou aqui no ministério, sentou. Parece que quando eles vêm para me questionar, eles sentam justamente aqui, nessa cadeira do centro, que é para ficar bem de frente. Aí acaba o culto, queria falar com o pastor. Pois não, irmão. Não, porque o pastor falou aquilo assim, mas a Bíblia também diz em tal lugar. Irmão, olha só, tu quer questionar? Só se for daquela porta para fora. Se por acaso você encontrar comigo na rua e eu tiver tempo para parar para você, dali da porta para dentro, quem manda sou eu. O que eu falo e faço aqui dentro, mesmo se eu quiser adorar o diabo, não dou satisfação a ninguém. Se tu não está satisfeito, tu vai embora. Nunca mais. Perdi nem perguntei qual era o dízimo dele. Que pena. Está entendendo, meu irmão, como são as coisas? Tem preço pago, tem história, tem uma série de coisas que você precisa valorizar para que você entenda que a sua libertação não foi uma piada, não foi uma brincadeira. Uma das coisas que entrou na minha memória, na minha alma, nos meus sentimentos e que me levou com grande força foi porque eu acreditei que Jesus Cristo havia morrido na cruz por mim. E eu dizia assim, não é possível, não tem lógica, não tem sentido que o Filho de Deus morra por mim numa cruz. Isso é a coisa mais ridícula, isso é a coisa mais estúpida, isso é a coisa mais ignorante. Isso não tem nenhum sentido. Já que isso não tem nenhum sentido, mas é real, então eu devo ser muito especial para Ele. E eu disse, eu vou andar em função disso, porque eu não entendo, absolutamente eu não entendo, mas se Ele morreu por mim, é porque eu sou muito especial. E você? Deus falou em línguas na congregação, Deus falou em serpentes rastejando. Veja quantos foram levados pelo sussurro das línguas e pelos enlaces das serpentes nas suas pernas. Vejam quantos! E quando eu olho para trás eu digo, já foi tarde. Está fazendo falta para você? Quem saiu desse ministério que está fazendo falta para alguém aí na congregação? Se não está para você, que dirá para mim que eles se foram, mas eu tenho ainda todos vocês? E mais os que virão, hein? Não, quem sai não faz falta, porque quem Deus traz ocupa perfeitamente o lugar. E não é, Jesus não chama pessoas porque precisa de alguém, não, meu irmão. Ele chama alguém porque Ele quer dar a oportunidade desse alguém de trabalhar na seara dele, porque a seara dele vai sobreviver, nem que Ele tenha que enviar os anjos como ceifeiros, mas a sua palavra não cairá por terra, tudo se cumprirá. Amém, meu irmão? Conheça a verdade, e se o Filho te libertar, verdadeiramente tu serás livre. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã, eu vi uma festa de uma debutante e vi um anjo se aproximar dessa pessoa e pegar ela para dançar. E essa pessoa foi você, Dayana, que dançou com o anjo nesta manhã. Amém. Amém. Paz, irmãos. Mestre, no louvor à minha oferta, eu vi um mover de cura, mas esse mover ele passou muito rápido, ele passou por aqui, ele alcançou uma pessoa,
porém eu não vi quem era essa pessoa, mas foi muito, mas muito depressa. Amém. Naquele louvor, ele é o leão da tribo de Judá. Eu vi um trem durante o louvor. E eu via alguns irmãos naquele trem louvando, mas eles não estavam como estão agora, estavam com armaduras, capacetes, e eles louvavam o mesmo louvor. E eu via o Senhor na frente como maquinista. E aquele trem, ele ia andando naquele trilho, sendo que à frente, o trilho era como se tivesse sido retirado. Então o Senhor enxergava aquele suposto abismo, mas continuava conduzindo o trem. Quando o trem chegou no abismo, ele levitou ou flutuou e se encontrou com o trilho que estava do outro lado, como se tivesse retirado, mas ele se encontrou e continuou. E os irmãos que estavam no trem nem havia percebido isso. Somente o Senhor que tinha visto aquele abismo. Louvado seja Deus. Quando o Senhor falou no contexto de profecia falsa ou verdadeira e usou a expressão desafio, eu vi aqui na frente começar a se formar um caixão. Eu vi a parte de baixo e esse caixão ele ia formando de uma maneira muito lenta, muito devagar. Eu não vi ele chegar na totalidade. Esse caixão era preto. Eu não vi ele chegar na totalidade, mas ele ia se formando. E quando o Senhor terminou de falar naquele contexto, essa visão cessou e o caixão continuou a se formar. Amém. Irmã Daniela, eu via aparecer na sua frente uma porta. Sendo que essa porta, que me chamou a atenção, que ela estava no seu estágio bruto. Ela não estava pintada, ela não era de ouro, ela não era adornada, era uma porta de madeira. E não era aqui dentro, ela do lado de fora. Então vi a maçaneta dessa porta se mover. E essa porta se abriu. Do outro lado, eu não via ninguém do outro lado. Então você ficava parada, olhando para essa porta aberta, mas você não entrava, você ficava olhando. Ficou um tempo olhando para aquela porta, sabe? E essa porta não é aqui dentro, é lá fora, porque impressionante, o estado da porta era bruto, ou seja, era uma porta natural. Foi assim que o Espírito Santo me fez entender a visão. E você ficava olhando para essa porta. Ela não era tão grande a porta, sabe? Mas a irmã ficava olhando para essa porta, não sabia se entrava ou não. Amém. Teve uma palavra, mestre, que o Senhor falou, eu, para vocês, sou como Deus. Impressionante. O Espírito Santo me mostrou alguns narizes torcidos. E Deus me manda repetir essa frase. Ele, para vós, é como Deus. Ele, para vós, é como Deus. Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo. E diz mais: quem assim não entende, não compreende, as portas estão abertas para sair. Assim diz o Senhor. Irmão Cícero, durante o louvor da irmã Dayana, Deus me deu uma visão com você, irmão, como se fosse um raio-x. Eu olhei para o seu corpo, eu via os teus ossos. E os teus ossos
estavam como ossos de bronze. E eles eram tão lisos, mas tão lisos, como se tivesse sido polido. A tua estrutura óssea era algo sobrenatural, irmão. A sua estrutura é algo sobrenatural, acima da dizer o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo, irmão, nesta manhã. Até aqui, mestre. Eu tive uma visão. Eu vi um grande ser surgindo do mar. Seus cabelos eram negros. Ele vestia um manto branco. Ele era muito grande. Muito mais do que qualquer ser pode ser. Sua cabeça chegava quase às nuvens. Em sua mão ele tinha uma espada que ele arrastava ao chão. O seu corpo não ficava molhado, mas sua espada sim. A sua espada era de bronze. E ele chegou até a areia da praia. E o que eu entendi é que essa praia é no Rio de Janeiro. É no Brasil. E quando ele saiu da praia, ele se tornou pequeno como um homem normal. Porém, a grandeza do outro ser ficava por detrás dele. Eu conseguia ver isso como se fosse um espiritual que o acompanhava. Esse homem chegou até a praia. E na frente dele se tornaram muitas uvas, cachos grandes de uvas. E as uvas eram verdes. Muitas uvas verdes ficavam, a tal ponto de se tornar camadas de uvas. E esse homem, ele pisava as uvas. As uvas eram muito verdes. E ele ia pisando todas as uvas. E eu ouvi uma voz. E a voz dizia exatamente isso. Juro por mim mesmo, não se levantará uma nova geração antes que eu venha. E nesse exato momento eu vi uma figueira. A figueira já estava seca, velha. E eu vi essa figueira morrer. Essa figueira se secou e entrou para dentro da terra como se morresse. E ficou caída. Mas ainda lá eu via algo ainda da figueira. Mas ela era muito velha. E ela se secou de repente, em questão de minutos. Eu vi ela se secando. Então, eu vi novas uvas sendo feitas. Mas dessa vez não eram uvas de fruta, mas sim vidros, como feito em fornalha. E eles traziam aquele vidro quente e formavam as novas uvas, verdes também. E colocava, e esse homem que formava a uva, ele formava muito rápido. E fazia várias uvas, algumas ainda estavam quentes e outras ele já estava lançando, como se lançasse aquilo ao mundo. Mas o vidro é frágil, diz-me o Senhor, e se quebra facilmente. Essas uvas de vidro são os falsos, os que não têm parte comigo, diz o Senhor.
esses que se formam nessa geração. Ayala sambi ayokatu ramali osebiano cantiastu ki andara kai estai amaya kai retando ricai shembilo hayase. Eu vejo formar-se uma geração fraca, uma geração sem o nome de Jesus Cristo, uma geração de aparências, uma geração de fantoches, uma geração sem renome, uma geração sem a promessa do sangue de Cristo. Assim me diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu mesmo envergonharei essa geração. Mostrarei a malignidade deles mesmos, diz o Senhor. Assim me diz o Espírito de Deus. Cobrarei dos filhos. Cobrarei dos filhos. Louvado, engrandecido seja o Deus da geração Jesus Cristo. Assim ainda me diz o Senhor. Não só dos líderes, mas dos comandados. A podridão desta geração chegou até o céu. Deus me mostra o templo pós-prisão. Eu não entendo o que é isso, mas eu vejo como se várias folhagens saíssem do centro do templo e essas mesmas folhagens saíam do Senhor e o Senhor se transformava nessa sua folhagem, mestre, e batia nessas outras folhagens e ela sobe até o céu. Eu não sei explicar se é uma árvore, se é uma planta, eu não sei o que é, eu só sei que eu vejo várias folhas. E elas saem do templo, elas saem do centro do templo e outra parte sai do Senhor, religa nessas e elas sobem até o céu. Sobem direto até o céu. A minha verdade, diz o Senhor, não cria contendas. Por isso, ouçam isso, filhos meus. A contenda que eu criarei será contra a mentira, pois eu sou o Deus da verdade. Eu sou a verdade. E eu mesmo, diz o Senhor, quebrarei os dentes da última geração da mentira, pois o meu nome tem sido profanado ano após ano pelos mentirosos. E hoje, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, proclamarei a farsa deles. Eu vejo nesse momento um grande anjo voando. As asas dele são muito grandes. Esse anjo é como se fosse alguém muito magro. E por baixo dele vem cachoeiras de águas límpidas. Ele move no seu voo e as cachoeiras se movem junto, como se fosse uma paisagem andando junto com ele. E esse anjo vem se movendo velozmente. E aqui se encerrou a visão. Amém. Durante a pregação, eu vi uma face de um homem, e essa face, ela
como que pelo lado esquerdo dela, perto um pouco do queixo, ela se rachava, como se fosse uma raiz, e abriu um buraco, e esse buraco sangrava. E agora no final, Deus me mostrou de quem era essa face, né? Esse rosto que se rachava. Esse rosto é seu, Carlos Soares. Amém. Bem no início do culto, nos comentários, quando você mencionou línguas, eu vi uma língua imensa saindo da boca do Carlos Soares, e ela passava assim no meio das pessoas e ia até a rua. Até aqui. Lembrei. Eu vi também, quando você falava de a oferta tem que passar pela mão do sacerdote, e esticou a mão assim, por cima do púlpito, sobre a palma da tua mão eu vi o Paulo Sérgio, só porque ele caindo para o lado de cá. E assim, Paulo Sérgio, foi a tua vida, tu caiu deste lugar. Amém. Irmão Dorival, eu vi, irmão, você como um tronco de árvore. Só que essa árvore estava antiga, estava velha. E quando eu olhava, soltava, caía dela como se fosse cascas, saía de você. E eu via os frutos que estavam presos, esses frutos estavam murchos, estavam velhos e ressecados, irmão. Amém. Ainda no contexto que a irmã Cláudia acabou de falar, mestre, quando o senhor falava de prosperidade, eu via, eu vou tentar explicar, eu via retornar ao púlpito algo como se fosse ouro, mas ele retornava de fora para dentro e entrava nesse púlpito. Depois eu vi sair um pouco e alcançar alguns que estão aqui dentro. Foi essa a visão que Deus me deu naquele momento. Amém. Amém, irmãos? Alguém não? Bom, vamos agradecer a Deus. Tudo quanto Deus faz é bom. O que nos resta é compreender. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quem anda com Jesus pode pisar espinhos, pode derramar sangue, nada importa, será sempre um vencedor. Bendito Deus, te glorificamos, eu te adoro, Senhor, porque reconheço quão grandes coisas fez o Senhor, quão tremendo é o Senhor, o Deus vivo. Por isso, Deus, acrescenta-nos entendimento, compreensão, temor, conhecimento, Senhor, para que possamos verdadeiramente ser o que Tu esperas de nós. Liberta-nos, Senhor, liberta a nossa mente, liberta os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque muitos já foram tragados por causa delas, Senhor. Mas nós queremos Te conhecer e adorar em espírito e em verdade. Leva-nos, Senhor,
pois nós somos os teus últimos guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.